beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 6 partes e tem muita coisa pra gente comentar, a começar pela Choquei e pela Mind. Um dos agenciados da empresa de publicidade agora foi contratado pela EBC e ele é amigo de uma pessoa muito conhecida, famosa e assim, do círculo mais íntimo do Lula. E vamos falar sobre isso. Falar mais algumas coisinhas dessas questões, para depois entrarmos em segurança pública, depois justiça, que se une no novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Segundo a imprensa, vai ser o Lewandowski. Mas aconteceram algumas coisinhas, algumas tratativas que eu quero mostrar para vocês, como foram algumas das movimentações, como é que a imprensa colocou, como se deu essa batalha de notinhas plantadas e... Se lembra lá atrás que teve a nota da Globo falando que existe o intocável? Existe uma pessoa, né, um cargo aí que é de indicação no âmbito da Justiça e Segurança Pública que não pode mudar. E já tá tudo certo, ele segue no governo. Quem é ele? É importante falar sobre isso. Depois vamos falar sobre o Dilma, sobre a Globo. A narrativa do dia 8 não colou. O vídeo ontem fiz questão de mostrar para vocês o fracasso retumbante que foi o dia 8. E ao longo do dia de ontem, basicamente todos os jornais deram a notícia no mesmo tom. Um fracasso. O Lula politizou o evento. O Lula mostrou que democracia só se for do PT. O cara desperdiçou uma oportunidade, consolidou a polarização, toda aquela ladainha da imprensa. E eu quero deixar aqui registrado, quero comentar mais uma vez, porque é um assunto de extrema importância. Não podemos deixar, né, o PT criar mais um mito fundador do seu estado totalitário. Aí depois eu quero falar sobre rede social, censura. Vocês viram que no dia 8 teve gente que falou sobre isso. E por mais que a Globo ontem fez um editorial defendendo, quem falou contra foi a Folha de São Paulo. E não falou contra só o Lula, não. Que teve outro rapaz aí muito importante que também falou sobre isso. E saiu a notícia ontem. O Lula agora é o presidente do G20, né? Temporário. O Lula quer levar o assunto censura pro G20. E temos que falar sobre isso. E no final do tempo, não sei se vai dar, traidores da pátria e notícias que fazem que o nosso país permaneça atrasado e acorrentado ao longo do tempo, né? Mas vamos começar. Sei que a introdução ficou meio longa, ficou longa demais, mas vejam só. Amigo de Janja, influenciador da Mind, é contratado por quase 18 mil reais na EBC, que as pessoas comuns popularmente chamam de TV Lula. A EBC contratou há pouco mais de 3 meses o influenciador Murilo Ribeiro Pereira, conhecido nas redes sociais como Muca, para trabalhar na estatal com salário de R$ 18.800. Quem já rodou pelo Twitter e, sei lá, já viu os spaces da esquerda, algum vídeo, algum recorte de space da esquerda, a chance de ter sido o Muca dos spaces, né, o space do Muca, é altíssima. Muca é próximo a Janja, a quem de maneira recíproca se refere como amiga, e é agenciado pela Mind, empresa de marketing digital que desde o fim de 2023 está sob ataques bolsonaristas, oh meu Deus, ante a suspeita de manter em seu catálogo páginas alinhadas ao petismo e à própria Janja. Será? Não, deve ser... É coisa de Bolsonaro, só bolsonarista enxerga isso. E aí, como vocês podem ver ali, ó, colunista do BuzzFeed, digitais completas da Pizarra, publi muca@mind8.com.br. Já sabe, se é da Mind, fuja. 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 Se é da Mind, se é do PT, fuja. Vai dar ruim. E aí, após sair essa notícia, né, ganhou uma certa repercussão, aí eu acho que ele não ficou, sabe, ficou solto pra falar, né, não tem mais agora o que esconder. Novidade. Há tempos que eu queria dividir com vocês essa notícia, mas não podia. O Platinado aqui tá de volta pra TV. Em breve, vocês vão poder me ver na TV Brasil. Sim, eu tô voltando pra casa. Vou dar as caras no novo Sem Censura, mas não posso dar detalhes. E tem mais. Censura, aquele programa que, pelo menos no passado, era de entrevista, né? Tinha Lei da Nagli. Imagina o tipo de entrevista. Olha só, o pessoal falava, não, que a EBC é o jornalismo chapa branca. Rapaz, eu acho que aqui não é nem mais chapa branca.
Aqui já se tornou assim, sei lá, um órgão de propaganda do lulismo, né? Da agenda woke. Aí tá ali, ó, primeira dama. Ah, que notícia maravilhosa! Parabéns, amigo! Sucesso! Aí, nos últimos dias, essa postagem aqui do dia até saiu no dia 8, né? Laços sólidos com o PT, diz Ciro Gomes sobre o caso Choquei. Ciro Gomes comentou o caso de disseminação de fake news por parte do perfil Choquei, investigado pela polícia após a trágica tragédia, né? Abre aspas. Diversas informações, que inclusive estão começando a ser abordadas na imprensa, levam a crer que algumas figuras importantes dessas milícias têm laços sólidos com o PT e com o governo federal. Não é de surpreender ninguém que sabe como funciona a máquina petista. Vale tudo para manter o poder, desde ataques coordenados a adversários até corrupção grossa. Mas não se enganem. No mesmo post, isso aqui foi no Instagram do Ciro Gomes, que ele tá falando do PT, ele também tá falando da direita, né? Tá falando dos bolsonaristas. Mas não custa destacar como tá a percepção do Brasil de diversos setores em relação ao petismo. Você começa a ver um certo desembarque. O Estadão já vinha de uns meses atrás, a gente comentou. Para mim, se for colocar, cara, onde o Estadão começa a desembarcar? Após a decisão do ministro Dias Toffoli, né, lá do Acordo de Leniência. Ali, para mim, começa ali. E aí o PT mata no peito e chuta pro gol. Porque depois daquilo ali começaram a sair algumas notas, questionando algumas ações do judiciário, algumas coisas que estão sendo feitas até contra a direita. Teve um texto que usavam lava-jatismo, não sei se na manchete ou algo, mas falavam disso. Aí falavam, olha, o que vocês estavam criticando no passado, vocês estão fazendo, tá meio ruim. Aí você olha para outros portais. A Globo é aquela miséria, né? Então esquece a Globo. A Veja nem fede nem cheira. Aí você vai para esse movimento, né? O Ciro tá meio assim, Paulo Rebelo diz que ele também meio assim, outras pessoas tá meio assim. Aí você pega os liberais, a turma tá assim, pô, o Lula, né? Tá meio ruim. Não, mas eu ainda votaria nele para não ser Bolsonaro. Mas já começa a criticar um pouquinho mais. Tá vindo, o desgaste tá vindo. O desgaste tá vindo e tomara que se intensifique. Agora, isso daqui é só para mostrar para vocês o tamanho do desafio que o Brasil ainda precisa lidar. Começou aí o novo Big Brother, né? Globo já arrecada 3 bilhões em 2024. O valor é maior que Record, SBT e Bandeirantes juntas em um ano. O que a Globo faturou agora, nos primeiros dias de 2024, já é mais do que... Ó, ele pega o número de 2022. Em 22, Record, SBT, Bandeirantes, ao longo de todo o ano, arrecadaram juntas 2,7 bilhões. A Rede Globo, primeiro dia de 2024, 3,1 bilhões com pacotes comerciais. Basicamente dois: futebol e Big Brother 24. Bolsonaro tentou emplacar a lei do mandante. E, né, alijava a Globo bonito. Mas, felizmente aí, né, nosso Congresso não estava muito interessado em colocar coisa para andar, né? Deve ter tomado uma chamada da Rede Globo. Mas olha o tamanho do problema. Você pega 3 outras TVs ao longo de um ano inteiro, eles não conseguem o que a Globo conseguiu em, cara, 10 dias. Em 10 dias. É de doer. Mas vamos lá. Vamos lá para falar do Brasil, que até a Globo noticiou. Isso aqui é um vídeo, eu não vou dar play no vídeo, né? Mas pela manchete, esses 2 parágrafos, eu acho que vocês conseguem entender do que se trata. Criminosos com ferramentas tentam assaltar turistas num bug em dunas do Ceará. Sabe aquelas dunas, aquelas montanhas assim de areia? O pessoal tava lá no bug, e aí, massa! Aparece 2 caras no meio do nada, né? Tentando render o pessoal, e o motorista não parou, o motorista saiu andando. O caso aconteceu na manhã desta terça, na praia de Cumbunco, uma das mais visitadas por cearenses e turistas. Aí diz:
As imagens gravadas por uma das vítimas mostram 2 homens de ferramentas em punho tentando parar o veículo com turistas que passavam na região. Apesar da abordagem, o motorista não parou e conseguiu fugir do local. O crime ocorreu nas dunas de uma das praias mais visitadas por cearenses e turistas, que costumam ficar lotadas na alta estação nesta época do ano. Mas eu só queria dar uma notícia. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha, meu Deus, a segurança pública está um caos. Não, não é só isso. Eu quis trazer essa notícia em especial porque esse daqui está falando de turismo. Olha como a segurança pública, além do maior dos problemas, que no final do dia pode ser uma vida perdida, e isso não tem valor que você consiga quantificar. Pergunta aí para alguma família se tem preço para um ente querido. Eu acho que vai falar que não tem. Só que além desse problema, o da violência, olha para isso daqui. Em números. Com onda de violência, Rio de Janeiro deixou de ganhar 3,1 bilhões com turismo em 2023. Esse daqui é o futuro que pode ter no Ceará, que pode ter nas praias do Nordeste, que pode ter, sei lá, na Amazônia, que quer fazer ecoturismo. Segurança pública impacta tudo que acontece neste país. Além da cervejinha, além do celular, olha o problema econômico que está sendo acarretado. E o que é que o governo vai fazer para resolver? De acordo com o levantamento inédito da Confederação Nacional do Comércio, feito a pedido da Veja, o Estado deixou de arrecadar com o turismo. O Estado deixou de arrecadar. Meu Deus do céu. Então imagine quantos comércios não poderiam ter ganhado. Porque se está falando de Estado, está falando de imposto. Então imagina quanto você não ganhou para ter que pagar isso de imposto. Mas enfim, o Estado deixou de arrecadar com o turismo 3,3 bilhões de reais em 2023. Com isso, o setor representa apenas 7% do PIB local. Um naco que, sabidamente, poderia ser bem mais generoso. O que mais afasta o turista é a divulgação de imagens que reverberam mundialmente de crimes violentos seguidos de óbito, modalidade em que o patamar é bastante alto, explica o economista Fábio Bentes, que coordenou a pesquisa. Também outros delitos ajudam a sedimentar o medo, que faz com que as pessoas pensem 2 vezes antes de fechar a passagem. Assaltos acontecem em todos os lugares, mas no Rio de Janeiro, eles são com ferramentas na mão e de frequência elevada. Observa Marcos Pessoa, diretor da Hell Ecosistema, especializado em gestão de eventos, área que sofre com tais indicadores. Este é o Brasil do Lula. 2023 é o ano aí, o primeiro ano do mandato do Lula 3. Imagina a quantidade de empregos que estão deixando de ser gerados. Mas vamos lá. Nos últimos dias teve um caso absurdo. Infelizmente o cara já faleceu. Por conta das saidinhas. Um cara aí que tem uma ficha longa. Uma ficha criminal longa. Deixaram ele sair de novo. E aí ele baleou na cabeça um PM em Belo Horizonte. Já óbito. Esloveno carregando o filho em bicicleta. Perdeu a vida, né? Bem. Isso em Santos, litoral paulista. Dos 253 presos que não retornaram do saidão de Natal, 60 são de alta ou altíssima periculosidade, diz o relatório da SEAP. Aí, a gente está vendo agora uma troca. O Ministério da Justiça e Segurança Pública. Será que o Lula está preocupado nessa mudança em resolver o problema da segurança pública? Ou será que os esforços do Lula são apenas mirando questões políticas, perseguir Bolsonaro, ser implacável com os golpistas do dia 8, aquela balela que o Lula adora falar? Porque o Brasil tá entregue. A coisa do Brasil, assim, tá destrambelhada. Aí vamos dar uma olhada. Reforma ministerial de Lula sobe no telhado. Ao menos por enquanto, Lula desistiu da reforma ministerial, que deveria acontecer no início do ano. A mudança será apenas no Ministério da Justiça, né? E o Flávio Dino vai sair, vai ter que ter alguém. Aí vejam só. Lula não cogita mais escolher uma mulher para o Ministério da Justiça. Quem diz é o Guilherme Amado, um grande porta-voz do petismo. A tendência é que nenhuma mulher seja convidada para o posto. É engraçado que... O seguinte, tem 2 coisas engraçadas. A primeira coisa engraçada.
O Lula adora esse discurso da diversidade e não coloca ele em prática. E a outra coisa engraçada é que a gente tá num país que segurança pública tá na boca das pessoas. Não sei qual foi o estudo de pesquisa que fez, mas fez perguntando, cara, quais são os maiores problemas que você enxerga no país hoje? E para a maior parte da população, o maior problema do Brasil hoje é a segurança pública. E aí, ao falar sobre essa disputa, para ver quem que vai assumir a pasta, os jornalistas estão mais preocupados se haverá diversidade do que o que será feito em relação à segurança pública. Esse caso dessa nomeação é mais um para você ver o quão distópica, o quão descolada da realidade está o consórcio da vida dos brasileiros comuns. Aí vamos lá. Lula define o perfil para sucessor de Dino no Ministério da Justiça. Aí você fala, não, vamos ver. Lula vai procurar alguém para resolver a segurança pública. Deve ser isso, porque é um problema muito grande. Será? Segundo aliados, Lula quer que o novo comandante da Justiça tenha um perfil que misture características do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, do próprio Dino. O desejo do petista é que o ministério volte a ser protagonista nas discussões de políticas públicas em interlocução com outros poderes, né? Sabe fazer política. Como avalia que foi a gestão de Bastos. Ao mesmo tempo, o presidente deixou claro aos auxiliares que o substituto de Dino para ter o mesmo perfil combativo para enfrentar o bolsonarismo. E enfrentar o crime, hein? Matéria de Gadelha. Aí, 4 finalistas seguem na disputa. E tudo indica que quem levou a melhor foi o Lewandowski. Mas estava lá o ex-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, o subchefe para assuntos jurídicos, Wellington César Lima e Silva, o secretário executivo, Capelli, e Marco Aurélio Carvalho, nosso Big Mac aí, o chefão do Prerrogativas. Aí vejam só, vamos voltar uns dias atrás para a gente ver como funciona a batalha de notinhas. Lewandowski ganha força para ocupar o Ministério da Justiça. Dizem fontes do Planalto. Aí sai, ó, Lewandowski tem a confiança do presidente, experiência necessária para o cargo, além de trânsito com diversas autoridades. Aí você vai destacando, olha como ele é bom, olha como ele é cheiroso, olha como ele é bacana. Aí no mesmo dia que sai essa, Lula é alertado, na verdade foi no dia seguinte, sobre o risco de não dar prioridade à segurança pública. Ministros de Lula alertaram sobre o risco de não dar prioridade ao tema da segurança pública na escolha de quem vai substituir o Flávio Dino. Olha só, vou até voltar. Ó. Ele tem a confiança, eu não grifei, mas ele também tinha a experiência necessária para o cargo. O Lewandowski, um dia antes, ele tinha experiência para o cargo. Aí na nota do Metrópolis, que não falam quem são esses ministros que alertaram o Lula, né? Dizem, ó, existe o temor que Lewandowski não tem experiência com o tema. Ué, mas ele tem ou não tem? Eu não entendi. Aqui falou que ele tinha, pô. Aqui falou que tem experiência para o cargo. Mas agora não tem mais. O que está acontecendo? Que ministros são esses que falaram isso, né? Engraçado. Mas eu tô aqui para defender ninguém. Só para mostrar para vocês como é que funciona. Aí, Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, né? Uma espécie de... Uma eterna petista. PT do Rio Grande do Sul divulga nota em apoio a Marco Aurélio de Carvalho para Ministério da Justiça. Saída de Flávio Dino abriu corrida para o cargo. Toda nota do Prerrogativa, assim, a cada 10 notas que eles soltam, 8 é na Folha de São... 9 é na Folha de São Paulo, das 9, 8 saem na coluna da Mônica Bergamo. A outra nota sai no painel lá do Zanini. É sempre assim. Toda semana tem. Porque eu não trago vídeo que muita pessoa besteira aí. Prerrogativas celebra ação contra Bolsonaro. Prerrogativas defende que dia 8 seja um grande marco. É o tempo todo isso. Aí, vamos lá. Mais uma nota. Essa aqui saiu no Zanini, né? Saiu no painel. Movimentos sociais apoiam o advogado para Ministério da Justiça. Aí uma batalha para você mostrar através. Olha a minha força na imprensa. E essa é até engraçada. Que você vê, assim, a gente tá com os índices e os indicadores de segurança pública. Não sei nem o que falar. A gente acabou de falar, né? Não vou ficar me repetindo o tempo inteiro.
E aí, você vê uma coisa dessa, né? Pô, movimentos sociais apoiam advogado. Aí você pensa, poxa, o Marco Aurélio de Carvalho, ele vai mostrar que ele tem apoio, sei lá, que seja o Instituto Sou da Paz. Porque pelo menos é uma ONG, são zongueiros ligados à questão de segurança pública, etc. Que tem alguma relação. Pelo menos isso, né? Eu acho, eu espero, né? É ONG? Ah, mas é ONG da área de segurança pública. É, mais ou menos. Entre os signatários estão entidades como Uniafro, Movimento Negro Unificado, Movimento dos Atingidos por Barragens. Tem tudo a ver com segurança pública, né? Beleza? Aí vem 342 Artes. Gente, por que o apoio do 342 Artes deveria ser importante na escolha para o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública? Por quê? Porque o Caetano Veloso toca bem? Ah, o Caetano Veloso toca bem, sabe assim, fazer uns acordes, sabe? Ele abre assim os dedos bonito, dedilha assim. Ó, eu gosto muito de você, Leãozinho. É por causa disso, eu não consigo entender. Assessoria Popular Maria Felipa, Indômitas, Coletiva Feminista. Aí vem, olha esse. Você quer ser ministro da Justiça e Segurança Pública e você recebe o apoio da Associação dos Familiares de Presos de Rondônia. Os familiares dos presos querem o melhor para os presos. E eles acham que você é a melhor escolha. Se eu fosse presidente da República, ou se eu fosse candidato a ministro da Justiça e Segurança Pública, eu jamais... Todo mundo merece os direitos humanos, beleza. Agora, eu não acho que esse aqui é um tipo de apoio que eu queria ter. Eu não queria ter, pelo menos, né? Os presos me apoiam, não. Se bem que tá no governo... Que não é um governo que eu apoio, né? Enfim, vocês já entenderam. E mulheres arteiras de Sergipe. É inacreditável como as coisas são, né? Mas é o Brasil do Lula. Mas vamos lá. Aí, como dito, tudo indica, né? Lula indica auxiliares, que escolherá o Lewandowski para a justiça. Tá? Basicamente é tudo sacramentado. Tá esperando só algumas coisinhas aí para decidir. Você vê ali, ó. Expectativa é que os dois conversaram sobre o assunto nas próximas horas. O ex-ministro, como disse o Coluna, está em Brasília para participar do ato do dia 8. Segundo auxiliares presidenciais, Lula pretende anunciar o sucessor de Dino ainda nos próximos dias. O atual ministro da Justiça conversou com o presidente sobre o tema durante o fim de semana. E aí vem a Globo para tentar colocar, né, pingo nos is. O que falta para Lula anunciar a ida de Lewandowski para o ministério? Segundo o Rafael Moura, que escreve lá na coluna da Malu Gaspar, os auxiliares mais próximos de Lula já foram avisados que Lewandowski vai ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, não vai desmembrar as pastas, né? E de que a nomeação deve ocorrer nos próximos dias. Só, o que ainda segura o anúncio, de acordo com fontes ligadas tanto a Lula quanto a Lewandowski, é o futuro dos subordinados mais próximos de Flávio Dino, especialmente o futuro do Capelli. Segundo a equipe da coluna Apurou, Lewandowski sinalizou que aceitaria assumir a pasta se ela não for desmembrada, e tendo carta branca do Palácio do Planalto para montar a própria equipe. O segundo escalão é formado por integrantes ligados ao PSB, ao próprio Lula e ao influente grupo de advogados prerrogativas, próximo do chefe do executivo. No governo lulista, Capelli vem sendo citado como potencial candidato a disputar o governo do Distrito Federal em 2026, onde o petista foi derrotado por Jair Bolsonaro nas urnas nas últimas eleições. Fontes ligadas a Dino e Capelli dizem que o presidente sinalizou ao ministro que está deixando a pasta e queria recomendar a Lewandowski que tentasse manter o Capelli e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pessoalmente ligado ao ex-presidente. E que no passado, se eu não me engano, foi o próprio Lauro Jardim que falou: Andrei, intocável. É o intocável. O intocável. 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 Se eu botar aqui no... testar no celular, né? Eu não tô no Brasil, então o Google ele não vai me direcionar possivelmente para a página no Brasil. Mas se eu pegar aqui o celular e escrever Globo, Andrei intocável. Vou ver se aparece.
É isso mesmo. Dia 15 de outubro de 2023, a manchete é: possível ida de Dino para o STF deixará um subordinado intocável no Ministério da Justiça, e a nota é do Lauro Jardim. Minha memória é boa, viu? 15 de outubro, o intocável. O Lula pediu, não mexe no intocável. E aí, sai já no Metrópolis, os desdobramentos. Lula e Lewandowski acertam permanência do diretor da PF. Lewandowski aceitou o convite e concordou em manter o Andrei à frente da Polícia Federal. Lula tem uma ótima avaliação do trabalho de Andrei, e Lewandowski disse não se opor à permanência do delegado. Em relação a outros integrantes da atual equipe, Lewandowski disse que ia nomear o secretário executivo, que significaria a saída de Ricardo Capelli do cargo. Vai morder a boca. Como diz na linguagem popular, lá na Bahia, né? Quando o cara é demitido. Vai rodar. Eu vou colocar a notícia aqui do intocável. Só pausar assim até um dia. Mas tá aqui, ó. Eu não gosto, sabe, de falar e não mostrar, que parece que eu sou mentiroso. Possível ida de Dino pro Supremo deixará um subordinado intocável no Ministério da Justiça. Se Flávio Dino deixar mesmo o Ministério da Justiça para assumir uma cadeira no Supremo, um dos seus subordinados está desde já com emprego garantido. Seja quem for o escolhido para substituir Dino, Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, fica onde está. Andrei é, antes de mais nada, o nome de Lula, e nele ninguém mexe, só o presidente. E essa nota aqui, gente, o Dino, ele nem tinha sido nomeado. Ele nem tinha sido nomeado. Então, assim, você vê como são as coisas. Você vê como escolher as palavras certas. Eu falei, eita, não pode falar isso. Você vê que olha só, vamos construir o pensamento por outro lado. Há uns anos atrás, quando Bolsonaro tentou utilizar de sua prerrogativa como presidente da República para nomear o Ramagem, não pode. Não pode nomear o Ramagem. Não, Ramagem não. Ramagem é amigo dele. Não pode. Não pode. Isso é interferência na Polícia Federal. E olha o que está acontecendo aqui agora. Olha o que está acontecendo aqui agora. Tem basicamente quase 3 meses. Bota sair mais 5 dias. Mais 5 dias era 3 meses. Olha quando isso daqui foi avisado. Não foi assim, o Flaviano já foi nomeado, a gente já sabe que ele vai ser o próximo ministro supremo, já foi indicado. Não, nem tinha sido direcionado para... Assim, nem tinha sido divulgado. O Lula não tinha escolhido o nome dele e já se sabia disso. Mas quem foi que interferiu na PF? Quem foi que politizou as polícias? Foi Jair Messias Bolsonaro. Falei pra vocês que tinha umas coisas interessantes, né? Pra falar que valia a pena, no mínimo, dar uma refletida aí sobre o que o Lula anda fazendo. Pelo menos deixar registrado na história. Porque lá na frente, quando aconteceu alguma coisa, fala, olha, rapaz, você lembra do Intocável? Você lembra? Então a imprensa comentou, né? Mas tudo bem. Deixa lá. Mas vamos continuar. Falei pra vocês, né, que a turma tá bem chateada. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Não preciso aumentar. Não precisa criar uma narrativa, foi a realidade. Olha lá, Miriam Leitão. Miriam sobre a ausência de políticos nos eventos que marcaram o ano dos atos golpistas. Isso aqui é engraçado. Arthur Lira não tem explicação para não ir. Ponto. Ele não tem explicação. Está com problemas na família. Peraí, você acabou de falar que ele não tinha explicação. E após isso você já falou a explicação. Ele está com problemas na família. E é problema de saúde. Miriam, pô, bicho. Pera aí, pô. Tá de brincadeira. Tomada pelo ódio. Todos respeitamos. Mas tomou café com Jair Bolsonaro. Isso tem significado político. Só que esse café não foi ontem. Não foi durante a festa do Dilma. Não, foi dias antes. Quanta militância, né? Sentiu. Porque o evento fracassou. Aí, já que estamos aqui na Globo, continuar lá. O Merval Pereira escreveu um texto interessante. Ele começa construindo uma certa analogia para tocar em vespeiros coisas que nós, pessoas comuns, não falamos, né? Porque somos pessoas comuns e tem algumas pessoas intocáveis neste país.
E o Merval escreve o seguinte texto: polarização corrói a democracia. Na noite que o Tancredo se internou em Brasília e ficou claro que não tinha como ele tomar posse como presidente, quem decidiu que o vice José Sarney iria assumir foi o general Leônidas Pires Gonçalves, já escolhido como novo ministro do Exército. Os juristas se dividiam entre Sarney e o presidente da Câmara, o deputado Ulisses Guimarães, e Leônidas desempatou. O senador Pedro Simon perguntou indignado a Ulisses por que ele não reagiria àquela decisão. Não podia. Meu Ponte de Miranda estava me cutucando com a espada dizendo que seria o Sarney. 38 anos depois, na baderna insurrecional que tomou conta da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, houve uma reunião em que ficou decidido que seria aberto um inquérito na Suprema Corte para investigar a tentativa de golpe. Então, mas assim, não teve a reunião, como teve lá 38 anos atrás. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, perguntou quem seria o relator do processo, alegando que seria bom que o ministro fosse escolhido por sorteio, para não dar a sensação de que as cartas estavam marcadas. E aí, na época, a presidente do Supremo, a Rosa Weber, foi taxativa. É o cara lá. É aquele lá que vocês conhecem, né? Vocês sabem quem está com o processo na mão. Sem dúvida, evoluímos muito nessas 3 décadas. Em vez do general, quem tem a palavra final foi a ministra. Mas essa solução encontrada só aumentou a controvérsia em torno dos inquéritos que o Supremo abriu nos últimos anos para combater fake news, atos golpistas, ataques a autoridades em geral. Todos juntos e misturados no mesmo caldo cultural que impede que cheguemos ao fim da transição de uma tentativa de golpe para a democracia plena. É impressão minha. O Merval Pereira tá criticando. E aquela coisa, eu não acho que as coisas vão se resolver amanhã, daqui a uma semana. Mas eu acho que é notório também que assim como o Lula vem perdendo um certo apoio com alguns setores, eu acho que as críticas em relação ao Poder Judiciário que eram inexistentes, na Globo nem precisa falar. Estão começando a aparecer até na Globo. Aí ele ainda fala, aquele papo, não, olha só, o Supremo foi fundamental para a democracia, fez isso, aquilo, mas, justamente porque está envolvido, ele fala do ministro relator, não deveria continuar centralizando todas as investigações. Tá ruim, tá ruim. O Supremo deveria começar a retroceder para uma posição de neutralidade, que o colocasse longe da polarização, trabalhar para que seu papel se resumisse ao guardião constitucional, sem aceitar ser chamado para questões políticas. É um abuso usar o Supremo para todas as causas. Mas, né, uns gostam desse papel. Afinal, estamos falando de poder. Seria bom que o plenário tivesse uma atuação mais frequente, retirando o poder individual dos ministros. Não é natural que o Supremo seja o principal apoio do Executivo diante da disputa com o Legislativo. A aproximação de Lula com os ministros não serve à democracia. Assim como é um excesso que eles se julguem em condições de defender candidaturas para os tribunais superiores, inclusive o próprio Supremo, fazer campanha. Não. Esse aqui é o meu. Bota ele aí no tribunal que é... Eita, porreta. Confia, Lula. Também o Legislativo não deveria ter condições de emparedar o presidente da República para garantir seus interesses paroquiais, em detrimento dos planos nacionais de desenvolvimento. E aqui, olha só. Tem o que o Merval escreveu e tem o que o Merval quer falar. O que o Merval quer falar, eu discordo. Ele quer que o Legislativo faça o que o Lula está mandando. Eu discordo. Agora, o que está escrito ali, se você sabe, né? Quando você sabe o que passa na cabeça do Merval, você sai desde descaração. Mas se você só analisar o que está escrito, seria um ótimo texto para a turma da Globo ter escrito em 2019, quando a população precisou ir na rua, já em 26 de maio de 2019, pedindo que, pelo amor de Deus, Rodrigo Maia, coloque em votação a MP 870 para a gente poder reduzir o número de ministérios. É só isso que a gente está te pedindo. Que era o nível que as coisas estavam em termos de interesses paroquiais. Eu sou a favor da gente pensar no Brasil.
O problema é que o Congresso hoje se tornou a casa do lobby e ninguém está preocupado com isso. E o Lula, ele não tem nenhum plano nacional de desenvolvimento. Então, esse comentário do Merval, o que está escrito, o que está no papel, é bacana. Mas isso não condiz com a realidade nacional, onde o Lula não tem um projeto, o Legislativo não está barrando só por barrar. Óbvio que tem esse interesse, mas também tem muita coisa que o Lula está propondo que são absurdas. E o Brasil não sai do lugar. Mas enfim, né? A politização de fatos como a rebelião do dia 8 retira da manifestação contra os autos, que seria justo, a seu teor institucional. Lula não deveria ter se colocado e ao PT como exemplo das vantagens da democracia. O Estadão também pegou nesse ponto. E o presidente da Câmara e muitos governadores não deveriam ter se escusado de participar dela. Do jeito como foi, os dois lados continuam a polarização que devora as entranhas da democracia brasileira, fragilizando-a. Aí vem a Veja, na mesma linha. Texto do anti-bolsonarista cuspidor de... José Casado. Lula jogou pela janela a chance de liderar contra a barbárie. Já tá claro na manchete. O Lula fracassou. 2 janeiros separados, por imagens diferentes. E ele faz a relação. Pô, no passado tava todos os governadores, isso, festa da democracia. Agora, a cena foi diferente, marcada pela ausência deliberada de 14 governadores, da cúpula da Câmara e o protesto de dezena e meia de senadores. Na verdade, não é dezena e meia, foram 30. A gente vai chegar lá. Por isso, é evidente que alguma coisa ficou fora da ordem do evento, né? O que deu errado? Entre os ausentes, a resposta mais frequente é que foi o uso político da solenidade no plenário da Câmara. Entre os presentes, foi a polarização no ano das eleições. Lula escolheu fazer um discurso raso, metade impregnado pela fórmula sectária do nós contra eles e outra metade recheada de autorreferências. É a mesma coisa que o Merval disse. O Lula, coloca aí o Lula e o PT são o suprassumo da democracia. Lula acabou reduzindo a celebração da democracia a uma briga de palanque. Usou contra Bolsonaro. Pode-se dizer que Lula jogou pela janela a chance de assumir a liderança de iniciativas para evitar que a barbárie política se repita. Desperdiçou. Fracassou. Foi um total fracasso. Aí, veio o Estadão de hoje, 3 da manhã. Lula, o presidente Sol. Aí um editorial grande, pelo título você consegue ver, né? Sol, né? Os planetas giram no entorno dele. No mesmo fôlego em que atacou duramente seus adversários políticos numa cerimônia supostamente apolítica, Lula foi capaz de declarar que a democracia brasileira viceja, vejam só, porque ele e o PT existem. É realmente lamentável que uma data que tinha tudo para se firmar como uma efemeridade relevante para a democracia brasileira tenha sido convertida por Lula em uma festa em louvor a si mesmo e a companheirada. Do mesmo modo que Bolsonaro tentou sequestrar o 7 de setembro, Lula quer se apropriar do 8 de janeiro. Se depender dos verdadeiros democratas, não conseguirá. Ponto. Esse editorial é o maior. Mas vejam só, começando só 2 coisinhas do fim. Se depender dos verdadeiros democratas. É aquela história, né? Eles querem ser os donos da democracia. Eles querem o tempo todo definir quem é do bem e quem é do mal. Eles reclamam que o Lula faz isso porque eles querem fazer isso. É farinha do mesmo saco. Lula e Estadão é a mesma coisa. Se o Lula que quer falar que ele e o PT é a democracia, o Estadão tá achando que o Estadão quer falar, não, eu sou a democracia. É a briga pela democracia. É a briga pelo o rei do selinho, né? Eu tenho um selinho de verificado de democracia. Eu escolho para quem eu dou. E o outro ponto que fala o seguinte. Do mesmo modo que Bolsonaro tentou sequestrar o 7 de setembro, Lula quer se apropriar do 8 de janeiro. Aí vejam só. Vejam só. O 8 de janeiro é um absurdo desde a sua concepção, que não é golpe, nunca teve golpe e sempre esteve claro que estava sendo usado politicamente. Começa aí. Ponto. O dia 8 de janeiro, ninguém comemorou, só o Lula. O 7 de setembro tem comemoração nas mais diversas cidades pelo país. Tá meio fora de moda. Já teve mais na moda. Tá meio fora, mas era ao redor de todo o país. Então as pessoas comemoram. Tem um desfile. É uma festa cívica. O dia 8 de janeiro
nós tivemos uma manifestação em Brasília, que o UOL noticiou que as pessoas não cabiam no todo, e você teve a manifestação na Paulista, ao longo do dia 8, que, segundo o César Tralli, da Globo News, tinha centenas de pessoas, ou seja, não tinha milhares. Porque se tivesse milhares, não tinha milhares de pessoas, não, tinha centenas de pessoas. Foi outro fracasso. Então, o dia 8 de janeiro é totalmente diferente do 7 de setembro. É um feriado nacional, uma festa cívica, todo mundo participa. Em nenhum momento, Bolsonaro pegou, não, eu vou pegar o 7 de setembro, eu vou usar o aparato estatal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e etc. E pipipip. Não, nada disso. Bolsonaro, ele apenas foi no 7 de setembro que as pessoas comuns organizaram e ele falou. Só isso. É algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tem nem como colocar no mesmo patamar. O de Bolsonaro é a festa do povo. O dia 8 é a festa da elite, dos oligopólios, do establishment brasileiro. O Estadão é parte do problema. O Estadão aqui é aquele ótimo exemplo do... Aí, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, não é. Não, aliado nesse... Não. Uma coisa é usar o Estadão, mostrar notícias, tá fazendo, mas não tem como comprar uma porcaria dessa. É o tempo todo essa ladainha. Aí, o Fernão Lara Mesquita, acho que uma parte de vocês devem conhecer. O Mesquita é da família, né? Mas ele não... Acho que ele não é da ala rica da família. Né? Não tá na parte aí dos donos do Estadão mesmo. Mas aí o Fernão, ontem, né, dia 9, ele falou... Não desse editorial. Esse daqui já é do dia 10, 3 da manhã. Ele falou do editorial de ontem, que era o último tema do vídeo ontem. Eu falei, se der, deu, se não der, não deu, que foi assim... Foi um negócio vexatório. Eu falei, meu Deus, que negócio nojento. O editorial do Estadãozinho de hoje é digno de um Oscar. Nem uma única frase honesta. Pô, o cara tem o sobrenome dos fundadores do jornal. Não sou eu, né? Ai, você é parcial, quem você tem o seu lado. Não, é o cara que tem um sobrenome. Mesquita. E incorpora pela primeira vez a nova Ordem Unida. A expectativa dos golpistas era uma reação das forças e, consequentemente, a instalação de um regime de exceção. A voz do Master, né? Enfim, é esse editorial aqui, ó. O golpismo explícito e o implícito. Repetida em vários círculos sociais e muito útil politicamente para alguns setores, é falsa a ideia segundo a qual todos os apoiadores de Bolsonaro são golpistas empedernidos. Pesquisa recente, né, mostrou que 85% dos eleitores de Bolsonaro desaprovam o que aconteceu no dia 8. O golpismo explícito, portanto, não tem muitos apoiadores, o que é a notícia alviceira. Não falta, contudo, quem considere os golpistas que participaram do levante do dia 8, que não eram delinquentes, mas patriotas que agora são vítimas de abuso do judiciário. Não tem nenhum abuso, não tem. Isso ficou claro no malicioso manifesto assinado por 30 senadores de oposição a propósito do evento oficial que lembrou ontem em Brasília, 8 de janeiro. Das 80 e tantas linhas do texto, apenas 3 fazem referência aos atos de violência e depredação dos prédios públicos, frase em que o sujeito da ação está oculto por elipse. Daí para diante, a título de enumerar as ameaças à democracia, os sujeitos são todos nomeados. Primeiro, o governo Lula, que teria cometido flagrante omissão no dia 8 de janeiro, senha para insinuar que os petistas tiveram alguma participação nos atos. Depois, o Supremo, que estaria violando direitos constitucionais no afã de condenar os golpistas. Mas o pior é que o Estadão reclama disso, né? O próprio Estadão diz isso. O tal manifesto, em 2 trechos, demanda que o país volte à normalidade democrática e encerra conclamando que os brasileiros a viver num ambiente de tolerância, evitando a perseguição a qualquer custo aos que pensam diferente. Chega a ser ofensivo? O que esses senadores estão falando é ofensivo? Esses senadores nunca pediram normalidade democrática quando Bolsonaro afrontou sistematicamente a democracia e as suas instituições, inclusive perante a comunidade internacional? Quando teve evento com os embaixadores, meu Deus do céu, nossa, que afronta.
Olha, o cara fez uma live pública. Olha, fez live. Aí, contra a direita é busca e apreensão, é cadeia, é não sei o quê. Pô, a PGR falou que o cara podia estar solto. O cara ficar 2 meses preso, não é solto, pronto. Faleceu. Caso do Clezão. Olha, não tem nenhum senso de proporção na coisa, bicho. Tampouco não se recorda alguma manifestação de senadores desaprovando as raivosas declarações e atitudes de Bolsonaro contra opositores, absolutamente contrárias ao também de tolerância. É uma coisa que eu também pontuo para vocês. Toda vez que o consórcio fala, ai, as redes sociais destilam ódio, ai, fake news, isso, é sempre em termos genéricos. Eles nunca falam o seguinte, ó, tampouco se recorda de manifestação, de atitude de Bolsonaro contra os opositores, quando, em julho de 2021, na cidade de Feira de Santana, Bolsonaro olhou para a mãe de Kim e falou, seu cabelo está mal pintado. Olha a sua raiz toda branca. Meu Deus, como a senhora está feia. Não, não é isso, é sempre termos genéricos. Falei, minha mãe se cuida, viu? Ela deve estar puta da vida agora que eu falei isso. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar? É sempre assim, gente. É sempre em termos genéricos. Eles não conseguem pontuar. Aí os bocóis que ele falam, nossa, meu Deus, como Bolsonaro é raivoso. Ora, o país vive hoje em plena normalidade democrática. Há eleições livres, a imprensa livre demais. Ao funcionamento livre e autônomo de cada um dos poderes. Nossa, como eles são autônomos! Certamente há tensões, mas elas são próprias de todo o regime democrático. Certamente há decisões equivocadas da Corte Constitucional que merecem duras críticas, mas isso é próprio de um regime democrático. O manifesto da oposição ignora um fato básico da vida democrática. Estado democrático de direito não significa perfeição, tampouco sintonia com tudo o que cada um acredita apoia. Mas vem cá, não faz parte do Estado democrático de direito o direito à manifestação? Ao direito de se opor a algo? Ao direito de reclamar? Absurdo esse editorial. É um absurdo do início até o fim. O 8 de janeiro não aconteceu à toa. Foi alimentado pelo discurso bolsonarista, segundo a eleição de Lula foi resultado de uma grande conspiração antidemocrática que envolveu todos os poderes, sobretudo o judiciário, para instalar uma ditadura de esquerda contra os patriotas. Baita teoria da conspiração, viu? Logo, para essa malta, voltar à normalidade significa instalar um regime em que prevalece não a lei, mas a vontade dos bolsonaristas. Não, velho, a gente só tá falando assim, ó, velho, a perseguição tá absurda, é só isso. Como se viu no Manifesto dos Senadores, esse espírito golpista continua latente. Os caras escrevem no papel. Perseguir é errado. Vamos parar de perseguir, pô. Vamos parar de perseguir e voltar à normalidade. Golpista! Olha o golpista! Golpista! Golpista latente! Como assim você está pedindo normalidade? E parar de perseguir. Você é um golpista. Rapaz, é doentio. 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 Um ano do 8 de janeiro. Aí a raiva do Estadão, no final do dia, é o quê? O Estadão tem 2 problemas no Brasil. Os bolsonaristas e o Lula. Porque o Estadão é o jornal oficioso da bucha, vem lá de trás. É o jornal oficial das elites econômicas nacionais. Muito antes da Globo existir, já tinha Estadão. O Estadão é muito mais velho do que a Globo, só que a Globo cresceu mais. É um apoio, né? Foi mais esperta. Então, o Estadão precisa destruir a direita e destruir o Lula. E deu tudo errado. Aí a galera não se aguentou e usou lá o editorial pra, né, espumar e gritar contra Bolsonaro. E os problemas não resolvem. E a terceira via segue aí, né, em berço esplêndido, sem decolar. E você viu, o ano do dia 8, Defesa da Democracia mobiliza mais parlamentares nas redes, mas a retórica bolsonarista domina a repercussão. E é por isso também que eles querem censurar a rede social. Das 25 postagens mais compartilhadas no X, 20 partiram de contas de apoiadores de Jair Bolsonaro e reúne críticas ao evento realizado no Congresso, discursos com o objetivo de negar o teor golpista dos atos do ano passado e outras leituras sobre o 8 de janeiro. Eu acho que essa outra, inclusive, tem um tweet aí reclamando da Globo, viu?
Na avaliação do diretor adjunto da Bytes, André Heller, os dados reforçam que o governo não está sendo efetivo na busca por desarmar a polarização da sociedade. Apesar de ter conseguido unificar a maioria da classe política e das instituições, especialmente o judiciário e o Congresso, o governo tem dificuldade de falar com o eleitorado que é mais bolsonarista. O ato foi lido por esse grupo como uma farsa. São pessoas ainda muito mobilizadas e capazes de fazer ressoar essa mensagem. Então, gente, quando eles querem censurar as redes, é por causa disso. Isso daqui também mostra vocês aí que acham, poxa, mas... Poxa, eu falo para 10 pessoas, falo para 5 pessoas, a união faz a força, gente. A união faz a força. Pouquinho de um, pouquinho do outro, pouquinho de um, pouquinho do outro. Às vezes foi aquele compartilhado que você deu no post de Bolsonaro, vai crescendo, vai crescendo. Quando vê, mais uma derrota do petismo. Com apoio da Globo. Aí a Globo, ontem, né? Meia-noite. Ontem eles começam um dia pregando. Eleições tornam urgente regulação das redes sociais. Tiveram duas pessoas que pregaram, né? Durante seu discurso, a regulamentação das redes. Um foi o Lula, outro foi o ministro lá. No primeiro aniversário do golpe, dia 8, um ponto para se unir as principais autoridades. A necessidade de regular as redes sociais, principais focos de conspiração gospista. Peraí. Só duas pessoas, olha só duas pessoas falaram de regulamentação das redes. Duas falaram no evento. Duas. Mas segundo a Globo, é um ponto que parece unir. Une o Brasil. Rapaz, duas falaram e agora o Brasil tá unido. Bom, faltando 7 meses para o início da propaganda eleitoral, o Congresso deve dar atenção ao tema. Passou da hora de deputados e senadores deixarem de ser reféns das fabulações espalhadas pelas grandes plataformas digitais. A falta de regras transformou as redes sociais e aplicativos de comunicação em centros de disseminação de desinformação. É o editorial da Globo, em nome do grupo. Aí, para minha surpresa, no final da noite de ontem, 10 da noite de ontem, a Folha de São Paulo faz um editorial criticando esses movimentos a favor da censura. Ataque à liberdade. O ministro e Lula, eles dois, segundo a Folha de São Paulo, ameaçam direito à expressão com discursos perigosos sobre o dia 8. Entra-se em terreno perigoso, entretanto, quando é um evento destinado a celebrar o vigor da democracia, é aproveitado para a tentativa de impulsionar uma controversa pauta legislativa e, pior, uma manifestação de um ministro do Supremo. Sem comedimento, que se espera de um magistrado, né? Ele usou seu discurso para defender em termos hiperbólicos o endurecimento da regulamentação da internet. E é quando se aumenta, sabe, a situação? Você vê que até a Folha tem que medir as suas palavras. Eu nem vou colocar aqui o que ele disse. Nem vou colocar. A gente vai tentar imaginar esse discurso tão belo, tão bonito, com base nisso daqui, ó. Lula também tratou do tema com retórico não menos inflamada, né? Foi mais ou menos nessa linha. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. O outro foi até mais pegado. A pretensão de impor tutela do Estado sobre o controle publicado traz riscos para a liberdade de expressão, essencial à democracia. Há, sem dúvida, má-fé, preconceito e virulência nas redes, e não apenas por parte da direita. Há também erros não intencionais, meias-verdades, ataques veementes, afirmações questionáveis. Imaginar como se chegou a fazer que algum órgão regulador vá decidir o que pode ou não pode ser veiculado é flertar com o arbítrio. Nos regimes democráticos, cabe apenas à justiça punir os responsáveis pela divulgação de conteúdo julgado ilegal, após o devido processo com espaço para acusação e defesa. As penas devem servir como meio de dissuasão de novas práticas. E depois termina falando, esse entendimento singelo contribui para frear no ano passado um projeto de lei apresentado como meio de combate à fake news. No texto, sintomaticamente, os políticos colocavam suas postagens a salvo das restrições propostas. Mesmo quem defende censura não quer ser censurado. E aí, falando de redes sociais, turma tá tão... meu Deus, as redes, terra sem lei. A Bárbara foi ameaçada aí, viu? Perfil grande de esquerda.
Falou que pra ela é uma boa cova. Falou isso da Bárbara. Eu achei que o Gazeta podia pegar uma foto um pouco melhor, né? A boca aberta assim. Mas tá ali. Só pra deixar registrado. Mas vamos lá. Olha ele. Tá conhecido de você já, né? O nosso porta-voz da OTAN ataca de novo. Jamil Chad. Brasil vai propor ação global no G20 para regular plataformas digitais. O governo Lula levará o debate sobre a regulação das plataformas digitais para o centro da agenda do G20. Bloco Apetite do Brasil 2024, blá blá. A ameaça à integridade da informação passou a ser considerada pela ONU como um tema estratégico com o potencial de causar desestabilização de sociedades e regimes. Vou traduzir, né? A ONU está preocupada que se as pessoas descobrirem a verdade, o establishment vai ser sacudido. As elites terão problemas. Logo, eles não querem isso. Eles querem que tudo continue do jeito que está. Nada muda. Nada muda. Nada muda. Os donos do mundo seguem controlando tudo. Os amigos do Lula, né? O UOL apurou que o governo Lula já começou consultas bilaterais com os demais membros do G20, justamente para conseguir entender as resistências e pontos de apoio dos diferentes países do G20. Nas primeiras conversas, a resistência colocada por parte tanto dos Estados Unidos quanto dos comunas revelou como o tema seria desafiador. Mas o Lula não se importa. Ele quer censurar o planeta. Aí, olha as ideias. Sabe o IPCC? Do clima, né? Ai, meu Deus. Mas tá. Painel de mudanças do clima é visto como modelo. O Brasil, assim, quer terminar 2024 e sua presidência do G20 com algumas metas. A primeira delas é criar uma consciência sobre a necessidade de se coletar evidências sobre o impacto da desinformação, seja na saúde, na democracia, na estabilidade econômica e em todas as demais esferas da sociedade. O modelo pensado é o do IPCC, o painel de mudanças climáticas da ONU, que há 20 anos reuniu cientistas de todo o mundo, apurou dados científicos que ao longo do tempo revelaram o impacto, né, que está acontecendo, da Mãe Gaia. Com base nessas informações, governos iniciaram negociações de um pacto para limitar as emissões de gás carbônico. A ideia agora é que o mesmo poderia ocorrer com a desinformação, a coleta de evidências que conduza governos a agir de forma conjunta. Conta direita, né? Conselheiro falou, olha, vamos quantificar, olha quantas postagens da extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, na Itália, na Inglaterra, meu Deus, não, temos que fazer alguma coisa. Lula quer basicamente fichar pessoas a nível internacional. Tem a lista vermelha da Interpol e agora tem a lista vermelha da censura do Lula. Outro objetivo do governo Lula é que, ao debater o assunto no grupo, a questão se consolide na agenda internacional de uma maneira permanente e que comece a ser criada uma base comum para que possa ser transformada em um esboço de uma ação global. Isso daqui parece besteira, mas esse aqui é o grande ponto. O Lula sabe que isso não vai avançar, mas este daqui é o grande ponto. No início do ano passado, o Lula estava nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a CNN. E ele falou que tinha que garantir que fosse criada uma narrativa para impedir a volta de Bolsonaro. Era criar narrativa. O Lula não pensou nisso daqui. O Lula não tem inteligência para pensar nisso daqui. Isso daqui são as pessoas que controlam o Lula. O Lula é marionete. E aí a turma tá falando, cara, da mesma forma que a gente criou uma narrativa sobre diversas coisas, a gente tem que começar a criar uma narrativa. O Brasil, sabe? Um bom case. A gente pega um pouco do Brasil, um pouco dos Estados Unidos, a gente vai botando e os países vão colocando na pista. Então vamos aproveitar que o Brasil tá aí, o Brasil é meio banho de piranha, né? A galera tem uma percepção que o Brasil tem uma política internacional, né? Que conversa com todos os países. Vamos usar o Lula, boi de piranha, vamos botar e começar a discussão. Começa a discussão. O mercado de carbono, ele começou a ser discutido em 1960. Foi regulamentado, foi aprovado na Câmara e no Senado ano passado. Mas olha quanto tempo a ideia rodou. A turma aqui não tem pressa.
Se for rápido, é rápido. Mas eles sabem, é um processo. Tem que criar narrativa. E vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. O trabalho ainda vai buscar aliados em outras instituições, como a Unesco, que o Felipe Neto foi lá palestrar. Aí, é o que eu digo, não é o Lula não pensa nisso. O Lula não tem capacidade mental para algo assim. Aí, com quem eu já meu chá de conversa? João Brandt. Eu falei, Ih, eu conheço esse nome. Secretário de Políticas Digitais do governo Lula. A disseminação viral e a desinformação e discurso de ódio afeta a confiança na economia digital, mas afeta também a coesão social, valores e instituições democráticas e direitos humanos. Tá muito preocupado. Eu não vou entrar nesse aí, é balela dele, mas ele quis deixar digital. E essa digital é importante. Eu peguei o print, porque se eu trouxesse a página do Atlas não ia ficar tão bonito. Primeiro Atlas do ano de 2023, né? Foi o de janeiro. Você vai lá, se você escrever a palavra Brandt, né, João Brandt, vai ter 2 matérias da Veja e depois esse tweet. 2 de janeiro de 2023. Nomeado o novo secretário de Políticas Digitais para o governo Lula, João Brandt, e, infelizmente, é mais um nome financiado pelas fundações neoliberais dos Estados Unidos, Open Society, Luminate do Media. Isso não é teoria, são fatos. Ainda tá aqui também, ó. Fundação Ford. Você acha que é o Lula? Ah, Lula é marionete. Marionete. Vai, Lula, faz aí. Vai lá. Lula é uma marionete de toda essa agenda globalista. Mas tá mais do que claro. Tá assim, tá cristalino. Sem Lula, Davos terá o ministro Luiz Roberto Barroso falando sobre inteligência artificial. O magistrado fará 2 apresentações no evento, ambas no dia 17 de janeiro. A primeira será sobre a importância da Amazônia para a mudança do clima. E a segunda sobre os riscos da inteligência artificial. É autoexplicativo, né? E é isso. É isso. Sabia que não dá tempo de falar dos outros temas. Eu botei. O Brasil tá desse jeito, movimentado, e tem umas coisas que eu faço questão de comentar. Essa do Lewandowski que eu não queria deixar passar, para não perder o time. Tem que registrar o que tá acontecendo no dia 8. Essa do Jamil também, né? Censura internacional não tem. E achou que a gente não pode deixar também esse assunto ir pro esquecimento assim tão rápido, né? E é isso. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode ser no mesmo canal. Tem um Antônio Valeu, tem um Peito na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. E peço a vocês, né, compartilhe esse vídeo, manda para mais pessoas. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!